Bom dia, irmãos. Pode tomar seu lugar. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida nessa manhã, mais uma vez. Gênesis capítulo 22. Queria que você abrisse sua Bíblia lá. Obrigado, irmãos. Fica aí. Toca um banho, senta na cadeira aí. Gênesis 22. Todo mundo achou aí? Amém? Quem trouxe a Bíblia achou? Quem não trouxe, chega perto de alguém que trouxe. Chega perto de um crente aí. Diz assim o versículo 1, capítulo 22. Passado depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Versículo 13, disse: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Eu fiquei pensando nessa mensagem quando sabia que pregaria, e o tema proposto para essa semana, para meditarmos aqui na igreja e nas casas, é entregando o seu melhor para Deus. E eu tenho aprendido que usar sempre 2 parâmetros na hora da interpretação bíblica e na hora da exposição bíblica. O primeiro deles é um parâmetro teológico, que a teologia chama de teologia bíblica, que é enxergar sempre Cristo em qualquer passagem das Escrituras. A teologia diz que de Gênesis a Apocalipse está falando de Cristo, está falando de Jesus, do sacrifício, está falando do Cordeiro, está falando de alguma forma do sacrifício da cruz para a nossa salvação. Esse é o primeiro parâmetro que a gente tem que usar sempre quando vai ler as Escrituras. Onde eu enxergo Cristo nesse texto? Onde eu consigo enxergar Jesus nesse texto? Parece pessoas, parece que são histórias de pessoas, mas na verdade está querendo falar sobre Jesus, está querendo falar de Jesus. Porque a Bíblia é a história de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nunca enxergar as Escrituras de baixo para cima, do menor para o maior. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu não posso ler um texto como esse e tirar a minha interpretação de um texto como esse, porque a minha mente ela é bem pequenininha, ela é muito incapaz de entender tudo aquilo que o Espírito Santo queria dizer. E toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que enxergar então sempre do maior para o menor, nunca do menor para o maior. Essa é uma regra de vida. Se você enxerga as suas coisas, o seu dia a dia, do menor para o maior, você está com um sério problema. Porque se eu enxergo as coisas de baixo para cima, eu me equiparo em qualquer parâmetro que não é o que Deus quer. Sempre quando eu tenho uma função, seja no meu trabalho, e não importa qual a função, desde um faxineiro a um presidente de uma corporação, se eu enxergo de baixo para cima, eu vou me equiparar aos piores. E Deus não quer isso para a gente. No mínimo Ele quer que a gente se equipare aos melhores. Mas e se eu ficar longe? Não importa, estou me equiparando ao melhor. Mas vai ser difícil, não importa, eu vou tentar alcançar o melhor. Se eu fico na média, eu fico na mediocridade, mediana, uma coisa rasa que qualquer um pode alcançar. Se eu fico abaixo, então eu fico na sola dos pés, e não é isso que eu quero. Na sua família, você não pode querer uma educação para o seu filho mediana.
Todo mundo tem essa educação. Não, você tem que ser uma coisa elevada, de um alto padrão. Mas eu não tenho recurso, não estou falando de recurso, estou falando de você querer o melhor. Eu não posso querer meu ministério como me equiparando por baixo. Ah, mas aquele louvor faz assim, eu também faço assim. Não, a gente tem que equiparar sempre por cima. Quem é o melhor cara que faz isso? Então esse é meu padrão. Quem é o melhor pregador? Então esse é meu padrão. Quem é o melhor funcionário? Então esse é meu padrão. Quem é o melhor em tudo que eu faço? Então esse é meu padrão. Isso é não enxergar o texto bíblico nem a nossa vida de baixo para cima, mas de cima para baixo. E quando eu olhei esse texto e eu pensei essas coisas, eu falei, eu não posso enxergar esse texto de baixo para cima. Da minha visão limitada, eu preciso recorrer ao Espírito Santo, que foi quem inspirou, preciso recorrer aos estudiosos, que estudaram muito mais do que eu esse texto bíblico, preciso recorrer aos pais da igreja, preciso recorrer aos profetas, preciso recorrer a alguém que eu consiga compreender de uma forma de cima para baixo esse texto. E é isso que eu queria falar com vocês. A primeira coisa é que Abraão era um homem de experiências. Quando a gente nunca deve fazer isso também, é pegar a história de uma pessoa naquele momento e pensar, essa pessoa é isso. Se eu pego a história de Davi só no momento que ele pecou, eu esqueço tudo que ele fez de bom. Esqueço tudo que ele construiu. Se eu pego a história de Josué, só nos momentos ruins da vida dele, eu esqueço tudo que ele fez de bom, tudo que ele construiu. Se eu pego a história de Abraão agora, aqui, eu penso que eu e você, André, podemos ser requeridos por Deus para uma coisa desse tamanho, e não é verdade. Porque Abraão já tinha uma história com Deus. Eu não sei quanto tempo se passou, com certeza muito mais de 100 anos, de história de um homem andando com Deus. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12. E no capítulo 12, a história de Abraão começa com uma ordem. Qual de nós aqui começa uma relação com uma ordem? Nenhum de nós. A não ser Deus. Deus aparece a Abraão, não sei em qual momento da história, onde ele estava, o texto não relata. Diz que estava na casa do pai dele, Deus falou, olha, levanta, pega a tua parentela e sai para uma terra que eu vou te mostrar. Começou dando uma ordem a Abraão. Tenta você começar um relacionamento dando uma ordem para alguém. Não conhece uma pessoa e fala, manda ela fazer alguma coisa. Ela cria aversão a você na hora. Mas a história de Abraão começa assim, esse é o capítulo 12, no capítulo 13, mais uma vez a história mostrando a realidade, por causa das riquezas, as pessoas se separam. Ló e Abraão se separaram, tio e sobrinho se separaram por causa do dinheiro, eles eram muito ricos. Mais uma vez a história mostrando que o dinheiro separa pessoas, quando elas não sabem gerir, quando elas não sabem viver e conviver com ele. A história de Abraão passa no capítulo 14, quando ele vence os reis, os 5 reis com 318 empregados da sua casa. Depois a história de Abraão mostra ele encontrando Melquisedeque, e é o primeiro relato de um dízimo na Bíblia. Ele dizima ao rei Melquisedeque. Depois mostra Abraão numa situação onde nasce seu filho Ismael. Quando ele faz uma besteira, toma Agar como mulher, por indicação da própria mulher dele, toma e cresce um grande problema para a história de Israel ali. Deus aparece a Abraão, ajuda a interceder por Sodoma e Gomorra. Abraão depois tem a mulher dele desejada por vários reis e Deus intervém nas situações. Ele ora, Abimeleque que estava doente volta a ser curado. O que eu estou querendo dizer em todos esses capítulos, do 12 até o 22, é o seguinte: Deus não pegou Abraão nesse momento, já foi falando para ele, olha, me dá o seu filho sem Deus conhecer Abraão e sem Abraão conhecer a Deus. Seria insano da parte de Deus se você não o conhecesse, nunca tivesse andado com ele, nunca tivesse ouvido falar dele, e do nada ele falasse, me dá o seu filho. Deus não é insano, como a gente pensa, e às vezes até constrói um Deus que pede coisas que a gente não pode entregar. Pede coisas que a gente não é capaz de dar. Ele constrói uma história com a gente, ele constrói um caminhar com a gente, e a cada dia ele vai exigindo um pouquinho mais, porque ele está olhando de cima para baixo, não de baixo para cima. Ele não chega do nada na sua vida, você que está aqui a primeira vez hoje, e fala, olha, me entrega o seu filho, teu único filho. Ele não faz isso. Porque ele vai construir uma história com você ainda. Ele vai te explicar as coisas, te ensinar, te mostrar o caminho, e depois começar a fazer exigências. E a gente pensa às vezes o contrário, que Deus chega do nada e já vai exigindo a coisa mais importante da nossa vida. E quando eu penso em dar o melhor, eu nunca penso em dar recursos para Deus. Nunca! Isso é evangelho da prosperidade. Todas as vezes que a gente ouve, olha, dá o seu melhor, dá o seu dinheiro, isso não é evangelho, não é de Deus, é da prosperidade. Porque Deus não olha de baixo para cima, dinheiro é de olhar de baixo para cima, Deus olha de cima para baixo. Deus não quer dinheiro, Deus quer pessoas. É muito mais fácil uma pessoa que conhece a Deus, anda com Ele, tem experiências com Deus, dá tudo o que tem.
por livre e espontânea vontade, conhece a Deus, sabe o que Deus pode fazer. Foi o que aconteceu com Abraão. Se você se atentou à leitura, por 2 vezes, ele é questionado o que ia acontecer com o menino. Na primeira ele responde, a gente vai adorar. Ou seja, eu estou tranquilo. Quando toca o louvor, a gente fica tranquilo. A gente está para adorar. Não tem esforço nenhum, estende as mãos, a gente sabe que vai acontecer uma coisa boa. Na segunda ele diz, e a gente vai voltar. Ou seja, ele andou tanto com Deus, conheceu tanto a Deus, que a fé dele era suficiente para saber que mesmo que Deus matasse aquele menino, que ele o sacrificasse ali, de alguma forma ele voltaria. De alguma forma ele voltaria. E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês. Um pedido inusitado. A gente sabe que Deus nunca, na palavra de Deus, se você ler Levíticos, os textos anteriores, ele nunca aceitou sacrifício humano. Deus nunca foi de pedir o sacrifício humano. Esse é um sacrifício que era feito a Moloque, que era um deus pagão daquela época. Deus nunca aceitou, nunca pediu, nunca quis que alguém sacrificasse uma outra pessoa para que ele fosse adorado. Isso não era do padrão de Deus, não é do padrão de Deus. Só que às vezes Deus vem até nós com pedidos inusitados. Às vezes Deus vem até nós, que já conhecemos a Deus, já andamos com Deus, já falamos com Deus, Ele nos conhece, nós nos conhecemos, sabemos algumas coisas dEle, Ele sabe tudo de nós, Ele vem com alguns pedidos estranhos para a gente. E como que a gente reage? Como que a gente age quando Deus pede para você abandonar o seu trabalho numa multinacional, num bom emprego, para você vir servir a Ele? Como que Deus pede para você largar a sua carreira da medicina, da ciência, para você ser um missionário? Como você reage quando Deus pede para você fazer alguma coisa, largar o secular e vir só pro tempo dele, fazer as coisas de Deus? Como você reage quando Deus fala com você? Numa coisa inusitada, no melhor momento da sua vida, no melhor momento da sua história, talvez Deus fale, olha, para com isso e vive uma outra coisa. Abandona o emprego, vive para a família, abandona o emprego, vive para o reino, abandona o seu emprego, ou abandona as coisas que te dão condições financeiras. Como que a gente reage quando isso acontece? Abraão, por conhecer a Deus, Abraão, por reconhecer a Deus, por Deus conhecer Abraão, Abraão sabia que aquela era a voz de Deus. E essa é a diferença de muitos de nós para Abraão. Às vezes a gente ouve Deus falando com a gente uma coisa inusitada. Abandona isso, larga isso, troca isso por outra coisa que é pior. Olha, abençoa essa pessoa. Olha, faz isso, faz aquilo outro. É Deus falando. A diferença nossa para Abraão é que Abraão tinha certeza que aquela era a voz de Deus. Abraão conhecia nitidamente a voz de Deus. E o que a gente mais encontra hoje são pessoas em dúvidas se é Deus, se é o diabo ou se é ela mesma. E o julgamento que elas fazem é o seguinte: o que eu me beneficio nisso? O que eu ganho com isso? Se ela ganha alguma coisa, se ela se beneficia de alguma forma, então é Deus. Se ela perde alguma coisa, se ela não ganha de alguma forma, então é o diabo, ou ela mesma. Abraão não. Abraão ouviu e sabia que era a voz de Deus. Ele reconheceu a voz de Deus. E você, meu irmão que está me ouvindo aqui, que talvez Deus está pedindo coisas inusitadas a você, que talvez Deus está falando coisas no seu coração, já falou, e agora está reafirmando, como ele fez com Abraão mais de uma vez com relação a Isaac. Falava e depois reafirmava. Você que ouviu a voz de Deus para abandonar alguma coisa, deixar alguma coisa. Será que você está sabendo julgar se é a voz de Deus, ou se é a sua voz, ou se é o diabo? O apóstolo Paulo um dia estava numa cidade, uma mulher falava para ele assim: você é um servo do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo. Eu fiquei pensando se às vezes fôssemos alguns de nós, a gente ia se exaltar com aquilo. A gente ia achar que aquilo era adoração, era a bênção de Deus, era Deus nos reconhecendo, porque afinal temos a marca da promessa. Eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo. Mas o apóstolo Paulo, quando ouve aquilo, sabia que não era a voz de Deus, era a voz do diabo, e ele diz: para trás de mim, Satanás. Ele repreende aquela mulher, tira o demônio dela. Ele sabia reconhecer a voz de Deus. E eu e você? E nós? Isso é uma marca na vida de Abraão. Ele sabia reconhecer a voz de Deus. Para entregar o melhor para Deus, tem que saber reconhecer a voz de Deus. Saber reconhecer quando é Deus. Não é para dar R$2.000 numa oferta porque o seu eu disse, mas é para dar 50 mil se Deus disse. Não é para
abandonar o seu emprego se você acha que já deu nessa empresa, mas se Deus mandou você abandonar. Não é para largar coisas que Deus está falando ou porque você está achando que já deu o seu tempo. Precisamos saber reconhecer a voz de Deus. É isso que nos vai fazer sermos vencedores, reconhecidos, abençoados por Deus. Saber reconhecer a voz dele dentro de nós. Abraão sabia reconhecer a voz de Deus. Ele não teve dúvida nenhuma. Você vê no texto que parece que é um Deus meio sarcástico, mau. Quando no versículo 2 ele diz assim: toma seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Muitos anos atrás lançou-se um filme chamado Advogado do Diabo. E o autor do filme dizia que, no momento do filme, que era o diabo e o Keanu Reeves trocando ideia ali no filme, e ele falava assim: o que você está carregando? O Keanu Reeves falava assim: Deus. Ele respondia: Deus? Um Deus que cria coisas que você não pode tocar, que cria coisas que você só pode olhar, não pode se satisfazer nessas coisas, não pode provar. Que Deus é esse? Não um Deus sarcástico, mau, um Deus que cria coisas que o homem não pode usufruir. E quando eu li esse texto, eu pensei, esse cara, talvez o autor desse filme, leu esse texto aqui e pensou: que Deus mau, que pede um filho. E essa semana eu também aprendi a palavra recordar, que vem do grego, que é trazer o coração de volta, que Deus que fala que é para dar o filho, mas depois ele faz Abraão recordar que não é qualquer filho, não é qualquer um que está na casa, não é Ismael, mas é Isaque, alguém que passou pelo coração dele durante 100 anos. Eu posso pensar, que Deus mau é esse que pede o filho, mas ele exemplifica, testifica, não é qualquer filho, é o seu único filho, aquele que você ama, que espera durante 100 anos. Mas Abraão reconhecia a voz de Deus. Abraão em nenhum momento pensou: não, esse filho eu não posso, esse filho eu não... Ele sabia que era Deus quem estava pedindo. Ele sabia que era Deus quem estava solicitando aquilo. Ele sabia que era Deus que ia fazer aquilo acontecer. Ele sabia que era Deus. A gente precisa aprender a saber quando é Deus. Quando é Deus que está falando, quando é Deus que está pedindo, quando é Deus que está solicitando as coisas. Deus não é genérico, Deus é específico. Ele fala: olha, eu quero Isaque, não quero nenhum dos outros, não Damasceno, nenhum da sua casa, nem Ismael, se você for procurar por aí, que já estava expulso de casa, nem Ismael, eu quero Isaque. Deus sabe o que é o melhor dele para a gente. E às vezes ele requer isso de volta. Abraão conhecia tanto a Deus que ele prepara tudo. Ele prepara um holocausto, uma lenha, materiais para o holocausto, cutelo, madeira, cordas, prepara tudo. Ele tinha confiança, ele sabia que aquela era a voz de Deus. Ele sabia, tinha certeza que aquilo era Deus. Só que também tem Isaque nessa história. E Isaque já não era mais um menininho, como às vezes a gente vê nos desenhos da escola bíblica, de mãos dadas com Abraão. Isaque tinha mais do que 17 anos. Ou seja, não era mais uma criança. Já era um rapaz forte. Já era um rapaz encorpado. Já era um rapaz que poderia fugir do seu pai a todo instante. Só que a gente também tem que aprender a ouvir a voz daquele que ouve a voz de Deus. Você pode para pensar nisso já alguma vez? Deus não fala com Isaque nenhuma vez. Mas Deus fala com o pai de Isaque. Eu poderia tirar várias lições aqui para os filhos que estão aqui, que não querem mais ouvir a voz dos pais. Deus não falou com Isaque nenhuma vez, falou só com Abraão. E Isaque foi obediente ao seu pai a ponto de ser amarrado no lugar do sacrifício, no altar. E você, filho que está aqui? Você já se julga autossuficiente demais para não ouvir mais a voz dos seus pais? Você já se julga, talvez, onipotente demais para não precisar mais de que o seu pai direcione, fale com você, te oriente? E como eu disse, não importa mais a idade, não importa mais o lugar, não importa mais o local. A gente tem que aprender a ouvir os nossos pais, sempre. Sempre temos que ouvir os nossos pais. Porque às vezes Deus fala com ele. Às vezes Deus fala com pessoas para falar conosco. A gente tem que saber discernir muito bem essa voz. Eu já vivi experiências, e muitas, não é uma ou duas, de pessoas que ouvem a voz de Deus, chegarem para mim sem saber da minha história, sem saber daquilo que eu estava passando, vivendo, e falarem: Ricardo, Deus me disse isso, isso e isso. E eu saber reconhecer que era a voz de Deus.
Eu saber reconhecer que era Deus. Olha, isso é coisa de Deus. Em N situações. Isaac sabia isso. Isaac sabia isso. Como eu não estou enxergando esse texto de baixo para cima, pelo contrário, eu estou enxergando de cima para baixo. Eu queria dizer para você que Deus não precisa dos seus restos. Deus não precisa das nossas sobras. Deus não precisa que a gente entregue para Ele nada que não serve para a gente. Eu tive a chance de sair na rua esses dias para fazer evangelismo de rua, de madrugada, e nem os mendigos querem sobras. Nem as pessoas que estão nas ruas querem sobras. Teve um mendigo que falou para mim que só de roupa ele tinha mais de 28 mil dólares. Claro, ele exagerou. Mas ele tinha roupa boa ali, roupa de marca. Nem as pessoas que estão em situação de rua querem os restos, que dirá Deus. Deus não quer o resto do seu tempo, Deus não quer o resto da sua vida, Deus não quer o resto que você pode oferecer, Deus não quer o resto do seu conhecimento, o resto das suas práticas. E se eu estou olhando esse texto de cima para baixo, eu estou entendendo então que Deus não quer as coisas que eu tenho. Ele me quer. Deus não quer o seu conhecimento, Deus te quer. Deus não quer o seu estudo, Deus te quer. Deus não quer o seu recurso, Deus te quer. Deus não quer a sua capacidade, Deus te quer. Deus não quer a sua habilidade, Deus te quer. Deus não quer aquilo que você representa, Deus te quer. Deus não quer aquilo nem que você é, Deus te quer. Ele não quer nada que nós temos a oferecer, porque o que nós temos a oferecer para Deus é resto. É resto. Muitos de nós esteve aqui hoje oferecendo um resto para Deus. Muitos de nós se aplica muito mais em outros lugares do que aqui. Muitos de nós se aplica muito mais em outras situações do que aqui. Muitos de nós faz as coisas muito melhores lá fora, com mais zelo, mais cuidado, mais dedicação, mais entrega, mais afinco do que aqui. Muitos de nós. E Deus não está aceitando isso porque Ele não aceita resto. Deus não quer que a gente dê o nosso resto, do nosso último acorde que a gente sabe. Deus não quer a minha última palavra, Deus não quer Deus não quer aquilo que eu posso oferecer, porque Ele já tem isso. Ele já tem a adoração perfeita, Ele é o que dá a palavra. Ele não quer o que a gente tem a oferecer de resto para Ele. E a maioria das vezes, sendo bem sincero, o que a gente oferece para Deus é só o resto. A gente pensa que chegando aqui 15 minutos antes do culto começar e saindo depois, meia hora depois, estamos fazendo uma coisa tremendamente grande para Deus. Que Deus tem que bater palma para a gente, tem que se alegrar. Deus precisa me exaltar, porque afinal de contas cheguei 1 hora antes para passar som, afinal de contas eu me preparei durante a semana. Isso eu acredito ser só um resto para Deus. Deus quer a minha vida, Deus quer que eu pense nele todos os dias, quer que eu pense nesse momento todos os dias, quer que eu faça para Ele todas as coisas todos os dias. Ano após ano a gente está vindo aqui ouvindo falar sobre missões transculturais e tal. É porque a gente continua oferecendo um resto para Deus. Aquelas pessoas que estão próximas de nós nos últimos 10 anos, familiares, amigos de trabalho, que não ouviram falar de Jesus, é porque você está oferecendo somente o seu resto para Deus. O dia que a gente for de Deus, a gente diz como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E aí começaremos então a parar de entregar resto para Deus e começaremos a entregar alguma coisa que Deus ache valor na nossa vida. A gente não fala de Jesus, não sabe falar de Jesus, por quê? Porque Ele só tem o nosso resto. A gente não sabe orar. A gente acha que 1 hora de oração é muito tempo de oração, não é, porque é só o resto. E a gente está tão acostumado a oferecer resto, que quando alguém se apresenta oferecendo alguma coisa na média, a gente já aplaude, já bate palma. E quando a gente vê alguma pessoa oferecendo uma coisa de alto padrão, a gente pensa: não, Deus escolheu ele para isso. É que a gente está sempre olhando as coisas de baixo para cima. Semana passada o Homero estava aqui, e quando ele falou que ele tinha 29 anos, eu pensei: meu Deus do céu, como eu estou oferecendo o resto para Deus. Como eu estou oferecendo nada para Deus. Se um rapaz de 29 anos já está 8 anos fazendo trabalho transcultural, oferecendo a vida para Deus, sei lá quantos anos está servindo a Deus, que dirá eu, que já tenho 3 anos a mais do que ele, e até hoje eu estou engatinhando aqui numa igreja local. Precisamos pensar, gente, precisamos refletir. Se Deus só tem o nosso resto,
Eu agora, como eu estou muito mais envolvido aqui, eu ouço gente reclamando de ensaio, gente reclamando de reunião de gêmeos, gente reclamando de culto de quinta-feira, gente reclamando de culto de domingo, só vem num culto porque senão, pelo amor de Deus, isso é resto para Deus. É hora da gente começar a refletir. Se realmente você está oferecendo alguma coisa que tenha valor para Deus. Como eu disse, a gente está olhando de baixo para cima. Como eu oferto, como eu dizimo, eu penso que tudo está tudo bem. Como eu sirvo em algum ministério uma vez por mês, pensa que está tudo bem. Isso é resto. Isso é resto. E Deus não aceita os nossos restos. Deus não quer os nossos restos. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor assembleano, amigo, e ele dizia que estamos acostumados com as migalhas que caem das mesas. E achamos que Deus também está acostumado com as migalhas que caem na mesa. Só que a gente tem que aprender, Deus está assentado à mesa. Deus não fica pegando migalha no chão, não. Deus está assentado à mesa. E quem não está assentado, não tem parte com Ele. Quem não está ali distribuindo junto com Ele, conversando, comendo do mesmo prato, não tem parte com Ele. Enquanto a gente viver pegando migalhas, a gente não tem nem parte com Deus ainda. Tem um detalhe nesse texto aqui, que depois que Abraão viveu tudo isso, ele foi lá sacrificar o filho dele, o anjo interviu, falou, não é para sacrificar, eu já sei que você me teme. Será que Deus já sabe que você o teme? Será que você já viveu experiência suficiente com Deus a ponto dele já te conhecer, você conhecer ele e viver coisas desse gênero, desse tamanho, desse tipo? Ou será que ainda não? Se ainda não, a gente corre um sério risco de um dia Jesus voltar, soar as trombetas aí no céu, alguma coisa acontecer, um estrondo, e a gente está aqui. E nos últimos 15, 10, 5 anos, estivemos aqui todos os domingos, pregando, cantando, assistindo culto, servindo a Deus, e aí quando chega a hora mais importante do cristianismo, a hora cerne da nossa vida, a hora mais importante a gente fica. Por falta de temor a Deus, por Deus não saber que você está entregue a Ele, por Deus não saber que você se entregou a Ele. É um risco. É um risco que a gente está passando dia após dia. De ficar oferecendo migalhas para Deus e quando chegar a hora certa, ele fala, você nunca foi meu. Eu não tenho parte com você. Como eu vou te levar para um lugar que só vão morar as pessoas que têm parte comigo? Você me conheceu, você ouviu falar de mim, mas você nunca se envolveu comigo, nunca se entregou para mim. É um risco que a gente está correndo dia após dia. No versículo 13 diz o seguinte, que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. E aí eu volto para aquela minha primeira fala, volto para a teologia bíblica. Parece um detalhe do texto. Mas um dia também em Belém, da Judéia, nasceu um menino. Nasceu um bebê ali numa manjedoura. E esse menino cresceu como Isaac também cresceu. Ele foi criança como Isaac foi criança. Mamou na mãe dele como Isaac mamou na mãe dele. Foi alimentado, brincou, se divertiu. Depois virou adolescente, começou a fazer um monte de bagunça. Fazer um monte de coisa que a gente não sabe porque não tem um relato bíblico, mas com certeza viveu a sua adolescência na plenitude das coisas. Com 12 anos foi levado ao templo. Com 8 anos foi circuncidado como todo bom judeu. Depois foi crescendo, aprendeu uma profissão e com 33 anos foi revelado, com 30 anos foi revelado como filho de Deus. Só que o texto diz que esse carneiro foi entregue no lugar de Isaac. E um dia, esse menino que cresceu, viveu, cresceu aos olhos do pai dele, debaixo dos olhos do pai dele, precisou também se entregar. Ele teve também sobre ele um pedido inusitado. Só que ele tinha uma experiência com Deus, ele conhecia Deus muito bem. E o pai dele pediu para ele assim, olha, se entrega aí em favor daquele adolescente ali. Se entrega em favor daquele homem ali. Mas o que ele fez em troca? Não fez nada, só fez besteira na vida, usou droga, se prostituiu. O que ele fez de bom? Não fez nada, ele só passava os outros para trás. Ele fazia tudo de errado, ele entregava o seu pior para Deus. Ele oferecia o seu pior para Deus. Ele dava migalhas para Deus. E quando esse rapaz, que já foi um bebê, depois um menino e agora um homem, ouve essa chamada de Deus, ele fala, tá bom pai, eu vou em favor dessa pessoa. Esse carneiro aqui está representando o Jesus que salvou a minha vida e quer salvar a sua vida hoje. Porque pode ser um detalhe no texto, mas pode ser um detalhe que vai mudar a sua vida, porque mudou a vida de muita gente. Pode ser uma vírgula aqui no texto, tinha um carneiro e ele é imperceptível.
até o momento que aquele carneiro se apresenta na história. Ele é só mais um aqui, até o momento que ele chega na história. Porque se esse carneiro não se apresentasse, quem estava sendo imolado seria Isaac. Se o Jesus não se apresentasse, quem seria imolado seria você, seria eu. Quem estaria indo para aquele lugar onde Jesus foi, tomou a chave e depois voltou, seria você. Só que você não voltaria de lá, porque de lá nenhum homem sai. Uma vez que chegarmos no inferno, não terá restauração de vida. Não cremos na reencarnação. Você nunca mais voltará de lá. E é isso que o texto está mostrando. Todo esse exemplo, para quê? Para nossa cabeça pequenininha, humana, entender que um pai sentiu as dores, sentiu os problemas, pensou que quer entregar um filho. Quem é pai sabe o que quer entregar um filho para fazer qualquer coisa que seja ruim para ele. Para nossa cabeça pequenininha poder entender que isso era só uma alusão, aquilo que Deus estava fazendo com o próprio filho dele em seu favor e em meu favor. É só uma alusão para perceber o tamanho da dor que Deus sentiu quando o seu filho foi para a cruz do madeiro em troca de pessoas que nem sequer querem relacionamento com ele. Em troca de nós. Em troca de pessoas que falham dia após dia, erram dia após dia, mas Deus na sua bondade, Deus na sua misericórdia, Deus no seu amor por cada um de nós, pensou assim, não, vale a pena, Dani. Mesmo com seus defeitos, não, vale a pena morrer por ela. Vale a pena, Ricardo, morrer, mesmo você cheio de defeito, cheio de falha, vale a pena morrer por ele. Deus olhou para a sua vida e disse, vale a pena. Deus olhou para aquele menino Isaac e falou assim, não, vale a pena, manda um carneiro lá, vale a pena, esse menino vai ser um instrumento nas minhas mãos. E quando ele morreu por mim, por você, não foi pensando só em salvação, Vitinho, foi pensando em fazer de nós instrumento nas mãos dele. Em nos usar, em nos querer 100%, em fazer de nós uma pessoa totalmente entregue. Não para ser reconhecida, mas fazer o nome dele conhecido. E Deus pega e enxerga uma situação, não na média. Se fosse na média, hoje continuariam sacrifícios de animais, porque isso era média, era mediocridade, era fazer algo para apaziguar a ira de Deus. Foi isso que foi feito durante 400 anos, até que uma hora Deus falou assim, não, acabou essa média, agora eu quero colocar num alto padrão. E para alto padrão eu preciso de uma pessoa totalmente perfeita, pura, santa, que faça sacrifício de uma vez por todas. Ele escolheu o melhor que ele tinha, Jesus, colocou ele no madeiro e hoje nos dá chance de salvação, expiação de pecados. Nem Deus conseguiu olhar para Jesus quando ele estava na cruz. Ele estava carregando tudo que eu fiz de errado. Ontem e hoje, o que eu vou fazer amanhã. Ele estava carregando tudo que você fez de errado ontem e hoje, o que você vai fazer amanhã. Ele estava carregando a nossa parte mais podre, mais feia, na cruz. E ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não olha para mim agora? E Deus está olhando um Cristo ali crucificado, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de falhas nossas, não dele, porque a própria Escritura dá testemunho que ele nunca errou e nunca pecou. Era o nosso pecado que estava sobre ele, eram as nossas dívidas, eram as nossas falhas. Deus enxergou de cima para baixo, e hoje ele também te enxerga de cima para baixo. Ele está vendo o sangue de Jesus sobre a sua vida. E Jeremias diz que esse é o motivo pelo qual não somos consumidos. A misericórdia de Deus. Temos mais uma chance. Estamos aqui nessa manhã, temos mais uma chance de fazer a nossa vida ter algum valor. De fazer a nossa vida ter um significado. De fazer a nossa vida ter um sentido. De fazer a nossa vida valer alguma coisa. De entregar o melhor para Deus. E o melhor que Deus quer não é o que você tem, como eu já disse. Mas é você mesmo. É você por inteiro. Nada que você pode oferecer, Deus não tem. Deus tem tudo. Mas Ele ainda quer usar você como instrumento nas mãos dEle. Ele quer te usar muito para a glória dEle. Às vezes eu estou pensando, Ricardo, mas ontem eu estava na pornografia. Não apequene o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ontem eu estava pecando, ontem eu mexi com uma mulher na rua. Não apequene o sacrifício de Jesus na cruz. Ontem eu fiz uma coisa errada, pelo amor de Deus, não faça o sacrifício de Jesus na cruz ser pequeno a ponto de não limpar esse pecado. Não faça Jesus ser menor do que Ele é, a ponto de não perdoar o pecado que seja. Eu blasfemei, não importa. Eu sei que o sacrifício na cruz do Calvário por Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer pecado que você pode ter cometido na sua vida. Se eu assassinei uma pessoa,
Eu sei que o sacrifício de Jesus na cruz é mais poderoso do que qualquer pecado que você pode cometer na sua vida. Eu adulterei. Eu sei que o sacrifício de Jesus na cruz é mais poderoso do que qualquer pecado que você pode ter cometido na sua vida. Mas eu já era consagrado a Deus, Ricardo, já tinha ministério, já servia a Deus. Não importa. O sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado que você pode ter cometido na sua vida. E quando eu penso ao contrário, eu estou minimizando a cruz do Calvário. Eu estou falando um Cristo pequenininho, que alguns pecados ele não perdoa. Isso é mentira. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para me perdoar de todo o pecado. Não é de um ou de outro, é de todo o pecado. Mas e o pecado que eu cometi depois de ter aceitado a Jesus? O sangue de Jesus é poderoso para sarar pessoas. E é com essas pessoas que eu quero me dirigir agora, daqui para frente. É com você. Que está ouvindo a voz de Deus no seu coração agora. Que está ouvindo o Espírito Santo falar com você agora. Que está ouvindo Deus falar com você agora. E nenhuma hoste maligna, nenhum demônio agora tem autoridade nesse lugar, a não ser o nome de Jesus. Então tem duas vozes que podem estar falando dentro de você agora. Você mesmo, por consciência, ou o Espírito Santo. Se a sua consciência está te apunhalando, se a sua consciência está te fazendo se sentir mal de vir à igreja, de vir aos cultos por causa de algum pecado, Jesus Cristo é suficiente para limpar esse pecado. Se você está aqui a primeira vez, ou está me ouvindo pela internet, está pensando, Ricardo, você não sabe o que eu estou vivendo, como um dia eu ouvi de uma moça no estacionamento aqui da igreja, você não sabe o que eu estou vivendo, e eu respondi para ela assim, olha, eu não sei mesmo, mas eu sei que Jesus Cristo morreu por causa desse pecado aí. E você que está ouvindo a voz de Deus aqui, está pensando, é a mesma coisa. Eu não sei o que é estar vivendo. Eu não sei se é droga, eu não sei o que é, se é prostituição, eu não sei. Mas eu sei que Jesus morreu por esse pecado aí. Como todas as vezes que eu me encontrava numa situação que não era digna, eu falava, Deus, me perdoa. Eu sei que o Senhor morreu por causa do meu pecado. Não é uma carta também aberta para que a gente vai pecar todos os dias sabendo que Jesus... Não é isso. Nunca diria isso, nunca avaliaria isso. Ele morreu para nos limpar uma vez por todas, mas eu nunca vou apequenar também o sacrifício na cruz do Calvário para quem quer mudança, transformação e salvação. E se você é uma dessas pessoas, queria te convidar a vir aqui orar com a gente. Você que está vendo alguma situação que... Não é homens que fazem essas coisas, gente. Não somos nós, a gente é muito falho, a gente é muito pequeno. A gente que sobe aqui no púlpito para orar, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas dúvidas, as nossas falhas, os nossos erros. E ninguém está isento disso, ninguém mesmo. Mas eu sei de uma coisa. Jesus morreu por mim. E morreu por você também. E você que quer receber oração, você que quer alguma transformação de alguma forma, você que quer ser salvo, nunca pensou em salvação eterna, mas hoje você pensou, não, vai ter um lugar eterno onde eu vou morar. Está aqui a nossa chance, está aqui o seu lugar, está aqui uma família, está aqui pessoas que não são melhores do que você, são iguais a você, mas que estão buscando uma vida diferente. Tem uma chance hoje, nessa manhã. Não olha a sua vida mais de baixo para cima, olha de cima para baixo. Você não é qualquer um, você é alguém que Deus morreu por vocês. Um filho de Deus morreu por você. O filho de Deus te quer do lado dele agora, daqui para frente. E é isso que vai fazer a nossa vida ter sentido. É isso que vai fazer a nossa vida ter algum valor. É isso que vai fazer a gente entregar o melhor para Deus. É largar essa vida medíocre, é largar essa vida pequena, é largar essa vida comum que a gente vive e passar uma vida de glória, de honra a Deus, uma vida de entrega, de total entrega ao Senhor, uma vida que vai valer a pena. E eu creio que a gente pode fazer isso nessa manhã. Eu creio que a gente pode fazer isso nessa manhã. Eu creio que a gente vai fazer isso nessa manhã. Porque tem mais gente que Deus está falando, Cris. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas ouvindo a voz do Espírito Santo. E como é difícil quando a gente resiste à voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a dizer como é difícil combater esse aguilhão. Como é difícil lutar contra essa voz dentro da gente falando, olha, é com você, Vinícius, é com você, é com você. É como o Josinal disse no domingo aqui, como é difícil saber que Deus sabe. Como é difícil saber que Deus já sabe dessa situação e a gente tem vergonha de se expor entre pessoas. Só que não são pessoas comuns aqui, é família. Somos uma família. Eu queria que a igreja ficasse de pé, para podermos orar por esses irmãos que estão aqui. Que
você possa estender as suas mãos para cá e orarmos a Deus. É Ele que conhece a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós reconhecemos, Deus, que a nossa vida é medíocre, Pai. Reconhecemos que a nossa vida, Pai Santo, às vezes ela é pior do que medíocre, ela é insignificante, Pai. Às vezes a gente faz da nossa vida uma vida de migalhas, Pai Santo, do começo ao fim. Às vezes nós fazemos a nossa vida uma vida de muletas, Pai Santo. Ficamos ancorados e amparados em tantas coisas que não a Sua presença, Deus. Mas nessa manhã, a gente rompeu com tudo isso, Pai. Nessa manhã a gente rompeu, Pai Santo, com as muletas, a gente rompeu com a mediocridade, a gente rompeu com a insignificância. A gente quer aceitar na nossa vida o sacrifício na cruz do Calvário. A gente entendeu, Deus, que a nossa vida não deve ser olhada de baixo para cima, mas de cima para baixo. E que o melhor, Deus, não é o que a gente tem a oferecer, mas o melhor somos nós mesmos, colocados à Tua disposição, na Tua presença, para quando vir um pedido inusitado da Tua parte, a nossa experiência contigo, Deus, nos dê capacidade de ser tranquilo, nos dê capacidade de estar em paz, nos dê capacidade de viver debaixo do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Recorda, Deus, traz novamente ao nosso coração aquilo que já foi falado, aquilo que já foi dito pelo Senhor em nossas vidas, Pai Santo, e a gente negligenciou, a gente esqueceu, a gente deixou de lado, Deus. Pelo contrário, agora traz à nossa mente que o nosso melhor precisa estar diante do Senhor, Pai. Eu, junto com essas pessoas, Pai Santo, declaramos que aceitamos, Pai amado, o sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Declaramos também, Deus, que sabemos, Pai amado, que nada pode nos separar do amor de Cristo, que nada pode nos distanciar de Ti, Deus, que nada, Pai amado, pode interromper o trabalhar do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Cada pessoa que está aqui e está entregando a vida para Jesus, saiba de uma coisa: a partir de hoje o Espírito Santo mora em você, Ele está em você, e você tem um livro, um nome escrito no livro da vida. Você tem um lugar no céu, uma morada sendo construída e preparada para você, junto de Deus, junto de Jesus e do Espírito Santo. Que a graça te encha, te fortaleça, e que Deus venha sobre a sua vida a cada dia mais. Reconhecemos, Pai, que a nossa salvação está no Senhor, Pai, e que o sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente, é suficiente e será suficiente até a Tua volta, Deus. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.